Paz do Senhor, queridos. Hoje eu estou aqui contundido, então por isso estou com um banquinho aqui. Caso eu não consiga ficar o tempo todo de pé, vocês podem se assentar, que é vontade. Essa semana a gente conseguiu dar uma fugidinha ali para a praia e eu peguei a Valentina, minha menor, falei, vamos dar uma andada aqui nessa areia descalço. Na ida estava beleza, na volta deu uma fisgadinha no joelho e aí a gente continuou. E aí pegamos a prancha, começamos a brincar um pouquinho lá no mar. E aí eu vi que os 4.7 de quem não faz exercício fizeram o seu papel. Então hoje eu estou aqui dando uma mancadinha. O seu pastor está dando uma mancadinha. Orem por mim para eu estar bem em breve para a glória do Senhor. Por isso estou com um aparatinho aqui e eu já estava na cara do gol para chegar rápido, né? Nós vamos hoje continuar meditando nessa grande lição que é o advento, que é o nascimento de Cristo. É muito rico perceber que os relatos que envolveram todo o estabelecimento do verbo que se fez carne nos ensina, nos mostra como Deus fez questão de colocar gente de carne e osso como nós, falhos como a gente é, para fazer parte desta grande história de salvação. Então vamos ler um trecho que talvez você já conheça, Lucas 2, 25, vamos fazer aqui, recordar sobre esse trecho maravilhoso que se refere ao dia que Jesus foi levado ao templo para ser apresentado com 8 dias, né? Eu esqueci de falar que as crianças podem ir para o departamento infantil, né? Então, se as crianças quiserem, se os pais quiserem levá-las, o departamento infantil já está funcionando lá. Então, Lucas 2, 25 diz assim, preste atenção. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: esse menino está destinado a causar queda e o surgimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa, havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando de dia e de noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Até aqui, glória a Deus. Queridos, esse texto é rico, esse texto é maravilhoso, porque ele vai falar de 2 personagens que eu quero destacar hoje aqui, que é o Simeão e que é a Ana, uma senhora de idade. O que eu quero destacar nessa manhã é que eles viviam numa época em que estava tendo uma aparente, perceptível divisão política, estava um alvoroço naquela época, porque a gente lê no texto assim, não dá para perceber que o negócio estava
escancarado no sentido moral e até mesmo político naquela época que Jesus nasceu. Jesus nasceu no meio de uma guerra política, em que Jerusalém, em que Israel, ele era dominado por Roma, e tinha todo um aparato de situações. Pessoas estavam desistindo da fé, elas estavam deixando de ir ao templo e não estavam indo mais nas festas, que eram festas do calendário judeu. Então, quando o Lucas, o médico, começa a relatar que tinha um homem que era fiel e uma senhora de idade que não abandonava o templo de dia e de noite, ele está fazendo um contratempo. Aqueles que estavam deixando de se reunir no templo para adorar, para cumprir o calendário daquele credo judeu. Então, queridos, uma coisa que a gente vai percebendo aqui é que todos ali tinham algum motivo para abandonar sua fé. Ou porque, olha, Herodes está muito complicado, quem cobra o imposto está pesado demais, vamos levar a vida, vamos atrás do que a gente pode fazer, e estavam deixando o templo. Israel estava passando de governante para outro governante, e nada e ninguém resolvia nada politicamente, ninguém resolvia nada socialmente. Então, o texto começa dizendo que havia um homem em Jerusalém que ele esperava a consolação de Israel. Ele estava esperando algo que não vinha de um governante. O Simeão estava esperando algo que vinha do céu. Quando ele abriu o livro de Isaías, ele falava, vai vir alguém que vai ser o Redentor, o Messias, para salvar a gente disso tudo. O texto, a gente leu até o momento que a Ana fala, que ela deu graças a Deus a respeito do menino, e todos esperavam, o 38 termina dizendo, a redenção de Jerusalém. Alguém precisava resolver essa parada política, social e religiosa. Os padrões morais estavam em queda. As pessoas estavam se vendendo. Herodes, ele tinha uma aparência de quem estava ajudando os religiosos, porque ele estava aumentando o templo. Vocês lembram? Vocês vão lembrar que esse templo estava sendo reconstruído e ele cobrava o imposto. Só que esse cara fazia isso só para agradar os que eram religiosos, mas ele não era convertido. Parece algumas pessoas que vão à igreja às vésperas da eleição, né? Isso vem à nossa memória, né? O cara nunca foi numa missa. Aí, uma semana antes, está na missa. Está lá, para agradar aqueles que são os religiosos. Aqui não estava diferente. As suas atividades do Herodes, principalmente, eram uma farsa. Então, é um contraponto que eu quero que você e eu percebamos, que não é diferente dos nossos dias. A gente tem um monte de coisa acontecendo aí fora, mas nós que estamos aqui dentro da presença do Senhor, ao pé do Senhor, aos pés do Senhor, nós precisamos esperar uma redenção que vem do alto. Como nunca, nós precisamos esperar em Cristo Jesus, como nunca. Agora, o problema maior não era esses governantes estrangeiros, o Herodes, os caras que vinham de Roma. Simplesmente, nós tínhamos dentro de Israel um problema grave. Tinham coletores de impostos, presta atenção, líderes religiosos, sacerdotes e políticos, sumos sacerdotes também, que na verdade o seu sustento financeiro vinha de Roma. Olha aí onde vai a coisa acontecendo. Pensa que você ia num lugar onde tem lá um líder dentro de um templo que faz o holocausto, que faz toda a apresentação da oferta a Deus, mas que na verdade ele também tem um interesse político, que ele também ganha um salário de Roma. Olha só que complicado isso. Eles dependiam do apoio dos romanos contra o seu próprio povo. Eles cobravam imposto exacerbado, roubavam muitas vezes a mais, pegavam a mais do que deveria para agradar Roma, indo contra o seu próprio povo. Essa galera era judeu. Você sabe dos relatos, nós temos o Zaqueu, que era cobrador de imposto, o próprio Mateus era um cara que ficava lá cobrando imposto, que foi chamado por Jesus. Então, claramente, esses eventos políticos, a cobrança de imposto, a parte religiosa estava comprometida, estava corrompida. Nossos dias parecem muito com esses dias aqui. Infelizmente, nossos dias parecem muito com esses dias. Lucas, então, vai destacar que Simeão era
piedoso e devoto e justo. Olha só que interessante isso. Apesar da corrupção que cercava o seu dia a dia, dos seus amigos que abandonaram a fé verdadeira, estavam agora fazendo tudo para agradar Roma e não a Deus, apesar disso tudo, tinha um homem destacado nesse texto que ele continuava piedoso, ele continuava fazendo o que era certo, ele era devoto, ele era justo. Apesar da corrupção, ele temia a Deus e não abandonou a agenda da sua igreja. Vamos trazer para os dias de hoje. Ele não deixou de ir nos cultos, ele não deixou de ofertar, ele não deixou de se purificar, ele não deixou de ler a Bíblia, ele continuou. As primeiras porções do Evangelho de Lucas têm um cuidado de mostrar que os marginalizados, aqueles que eram inferiores, que não eram muitas vezes reconhecidos por Roma, foram reconhecidos por Deus no seu plano de salvação. Porque o Senhor observa, não aqueles que estão bonitinhos para a política ou para os líderes desse mundo, mas o Senhor observa aqueles que, quietinhos dentro do templo, trazem a verdadeira adoração ao Senhor. Esses aí são observados, os ilustres desconhecidos. O que me chama a atenção é que o Senhor usa uma Isabel, uma Maria, um Zacarias, o Simeão, a Ana, mostrando para nós que santidade ainda importa. Santidade importa, ser separado para o Senhor importa. Ser diferente do que se faz na comunidade aí, o que todo mundo está fazendo, ser diferente disso tudo importa. O Senhor se importa com a nossa separação das coisas erradas. Ele se importa se você vem à igreja, Ele se importa se você adora nesse lugar, Ele se importa, Ele sabe aqueles que de coração ofertam, Ele sabe, e não é o pastor que vai reconhecer isso, é o próprio Deus que reconhece isso. Você não está à toa aqui nessa manhã. Ele sabe. Diga aí para você mesmo, Ele sabe. A santidade importa porque os separados são movidos pelo Espírito Santo. Quem é separado, você estava falando ontem para mim, né, Andréia? Olha, eu estou me ligando com Deus ao ponto de perceber o Espírito Santo. É isso, quem se separa ouve uma voz que não é a voz do mundo. Quem se separa para Deus, quem se guarda para Deus, quem faz as coisas para o Senhor, aqui a devoção, aqui ser devoto, ser piedoso, é aquele que faz a obra, aquele que faz no ministério, aquele que tem as suas atribuições na igreja, aquele que tem as atribuições ali no som, na banda, você que vem, você que participa, tudo isso é percebido, tudo isso faz parte do trabalho que o Simeão não deixou. Tudo isso é importante, porque esse tipo de atitude nos faz ouvir a voz do Espírito Santo. E nós estamos mais do que nunca precisando calar as vozes do mundo, a voz da mídia, a voz de homens que têm seus próprios interesses, dos que estão querendo, na verdade, o teu mal, não o teu bem, e parar com isso e ouvir a voz daquele que deu a vida por nós. Ouça a voz do Espírito Santo. Os 3 primeiros versículos diziam aqui, eu vou relatar de novo, presta atenção aqui em mim, 25, 26 e 27, eu vou destacar. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, ponto e vírgula, e o Espírito Santo estava sobre ele. Cara separado. 26, fora-lhe revelado por quem? Pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E aí mais uma no 27, movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo, e quando os pais aproximaram, trouxeram o menino, como era de costume, ele estava lá. Quando nós nos separamos, quando nós buscamos na verdadeira fonte, não nas fontes externas, exteriores ao Senhor. Ah, meu amigo, eu estou fazendo uma coisa. Ah, o que importa na igreja? É a mesma coisa, eu faço culto onde eu estiver. Lê do engano. Esse ajuntamento que nós fazemos aqui, existe o Salmo 133 que diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão e união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Não pense, não esteja enganado, ah não, eu não preciso vir na igreja, eu estou no virtual, eu vou visitar alguém, é a mesma coisa que culto. Não é não, arruma outro horário para fazer isso, porque nessa hora aqui, o Senhor derrama a bênção e a vida para sempre. Ele está vendo. Vamos parar com esse negócio.
Vamos experimentar essa graça ao ponto de sermos movidos. Não é uma dor de cabeça que não vai deixar você fora deste culto. Volta, venha para a presença do Senhor, esteja sedento. Aqueles que são santificados, separados, são movidos pelo Espírito Santo. Você vai ouvir ele falar com você. O versículo continua dizendo no 28, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus. Simeão guardava, ele estava aguardando. Simeão, ele estava sempre no templo. Ele e a Ana, que coisa linda, a Ana também lá, sempre jejuando, sempre fazendo as coisas no templo, viúva, mas na casa do Senhor. Agora, ele nesse dia, ele estava aguardando a vinda do Messias, porque tem uma promessa, o judeu de verdade sabia que Isaías falava, ó, vai vir o Messias, que vai ser o Salvador. E ele olhava para toda a situação da cidade, da economia e tudo mais, e falava, alguém tem que vir salvar, o Salvador vem logo. Agora, esse momento do encontro era um momento muito esperado, porque o Espírito Santo já tinha dito para ele, você vai ver o Salvador antes de morrer. Ele já estava com idade. Então, na cabeça dele, imagina o cara com essa promessa, ele sabendo que é o Espírito Santo, falando, um dia eu vou ver o Messias. Aí, naquele dia, o Espírito Santo falou, vai para o templo, que você vai ver o Messias hoje. Agora, imagina, ele lá, né, eu vou falar o que para o Messias? O Messias vai entrar no templo. Ele vai vir com as roupas sacerdotais, eu vou trocar uma maior ideia com ele. Né, ele está aguardando, está lá, de repente o Simeão vê um casalzinho de jovens, presta atenção, está a Ana com 84, o Simeão perto de morrer, e entra um casalzinho jovem, Maria jovenzinho, José jovenzinho, com uma criança no colo, quando também o Espírito Santo fala para ele, está aí o Salvador, nos braços dessa menina. Coloque-se no lugar dele. Toda uma vida de espera, para um encontro com um bebê frágil, de fraldas, incomunicável. Talvez alguns de nós tivéssemos, no lugar do Simeão, tivesse ficado frustrado. Mas quem é santo e ouve o Espírito Santo, nunca sai frustrado da presença do Senhor. A Bíblia nos conta que Simeão tomou a criança nos braços e ele reconheceu a própria eternidade nas suas mãos e louvou a Deus. Nossos preconceitos, ou os nossos conceitos formados de como Deus deveria agir, atrapalham muito. Torna os nossos olhos turvos para o que o Senhor realmente está fazendo, o que de fato e de como Ele está agindo. A gente está imaginando, não, nessa situação da minha vida, Deus vai fazer assim, mas Deus faz de uma forma simples, prática, direta, e você fica lá, no vácuo perdido, esperando um grande milagre, esperando cair uma labareda de fogo, mas o Senhor mandou uma criança para te abençoar muitas vezes. Um abraço de uma criança pode mudar a tua história. Né? Quando você trabalha com as crianças numa obra social lá, o sorriso de uma criança ganhando um brinquedo, ou o sorriso de uma criança ganhando algo, uma roupinha, isso muda a história. E nós estamos esperando um grande pregador, um grande libertador, um grande teólogo. Para com isso. Espera no Senhor. Ouça a voz do Espírito Santo, porque o Evangelho é simples. Nós é que complicamos tudo. Nossa rotina buscando coisas especiais nos cegam para perceber o fato de que Deus se move, na maioria das vezes, por coisas comuns e simples e cotidianas. E assim foi que se manifestou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ao Simeão e a Ana, que estavam sempre no templo. Max Lucado, um grande escritor, vou abrir aspas para ele de um trecho de um livro que diz assim, presta atenção aqui. O onipotente em um instante se tornou frágil. O que fora espírito se tornou palpável. Ele que era maior que o universo veio a ser um embrião. E aquele que sustém o mundo com uma palavra decidiu depender para a sua nutrição de uma jovenzinha. Deus como um feto. A santidade adormecida num ventre, o Criador da vida sendo criado. Deus ganhou sobrancelhas
cotovelos, 2 rins e um baço, 2 braços, e se esticou contra as paredes e flutuou no líquido amniótico da mãe, Deus se aproximara de nós. Dietrich Bonhoeffer, um pastor alemão preso na época do nazismo, escreveu uma carta para sua noiva no Natal de 1943 e disse o seguinte, abre aspas para o Bonhoeffer: Deus está na manjedoura, a riqueza na pobreza, a luz na escuridão, o socorro no abandono. Nenhum mal pode nos acontecer, seja o que for que os homens façam a nós. Eles não podem deixar de servir ao Deus que é secretamente revelado como amor e governa o mundo e as nossas vidas. Aleluia. Só quem tem o coração transformado, separado e bom, é que pode ser guiado pelo Espírito Santo. E pode chegar a uma conclusão tão simples como essa que eu vou dizer para você agora. Jesus nasceu numa manjedoura, lugar que os bichinhos comem, porque ali era o lugar onde nasciam os cordeirinhos. E ele é o cordeiro perfeito que veio para tirar o pecado do mundo. Mas só quem está ligado com o Senhor, no Espírito, pode entender essas coisas. Jesus nasceu numa cidadezinha chamada Belém, que tem uma tradução do seu nome como Casa do Pão. Porque, na verdade, mais conhecida para você como padaria. E, na verdade, ele é o pão que sacia a fome do mundo. O versículo 29 e 30 continua dizendo, o Simeão agora dizendo: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Após tomar essa criança no colo e desfazer-se dos seus preconceitos ou da sua expectativa, talvez de um líder já maduro, adulto, Simeão se desfaz também dos seus conceitos religiosos. A salvação não é uma filosofia, a salvação agora não é mais o cumprimento de um monte de regra de uma religião judaica. A salvação, na verdade, é uma pessoa que está no colo do Simeão. Nós queremos a salvação. Muitas vezes, ainda não somos judeus, não somos mais aqueles que têm que cumprir um monte de regra, mas tem gente que ainda está nessa. Eu tenho que cumprir uma pá de regra, um monte de coisa que eu não posso fazer. A minha religião não permite. Para com isso! A nossa religião é Jesus Cristo de Nazaré. E nós obedecemos a palavra dele em amor. Não com, ai, que pena que eu não posso, se a minha religião, se eu não fosse crente, para com isso, você não é convertido ainda. Você está nessa aí, de se eu não fosse crente eu faria, você não entendeu nada do Evangelho ainda. O Evangelho é uma pessoa que se relaciona, que conversa com você através do Espírito Santo, e que nos convence pelo Espírito Santo dos nossos maus caminhos, e ninguém vai precisar te falar que você não tem que fazer uma coisa, porque você mesmo e eu mesmo entendemos, fala, isso não tem mais, isso não cabe para mim, isso não serve para mim. Eu tenho que ser diferente. Coloque-se mais uma vez no lugar desse homem do Simeão, vivendo numa época de forte cumprimento dessas regras do judaísmo. E imagina a dificuldade que nós, se fôssemos ele, teríamos que para entender isso. E ele pôde concluir então que a salvação é tão simples como um bebê. Bebezinho de colo. É uma dádiva, a salvação é uma dádiva como o nascimento de uma criança. É graça, diga comigo, é graça. O versículo continua, que preparasses a vida de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Não há mais nada que faça sentido agora para Simeão, se não for a partir do que ele está recebendo no seu colinho, que é Jesus Cristo. Não tem mais um sentimento de cumprimento de leis, não dá mais para fazer um monte de coisas e regras cumpridas, se eu não olhar pelas lentes de que Cristo é que avalia e dá validade a tudo isso. Senão não vale nada, você está cumprindo um monte de regra, como o clube de vôlei, como eu canso de dizer isso para vocês, como qualquer associação que tem suas regras. A associação dos DJs vai ter suas regras.
Mas aqui nós estamos falando de um Cristo que nos transforma ao ponto da gente entender que não é a regra. É que a gente se comporta diferente, que parece ser uma regra, mas eu faço isso em amor. Eu faço isso porque eu quero. Eu venho aqui porque eu amo. E eu não saio desse lugar e não faço igual ao mundo, porque eu sou separado e quero ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Assim como Saulo, no caminho de Damasco um dia, teve um encontro com Cristo ressuscitado. O Simeão tem um encontro com Cristo recém-nascido e é transformado. O Saulo tem um encontro com Cristo depois de morto, ressuscitado, e é transformado nas suas concepções. Ele era um judeu praticante, sabia tudo da Torá, da Bíblia, mas agora ele encontra Cristo, e tudo isso tem um redirecionamento, e agora de perseguidor, ele se torna um perseguido por Cristo Jesus. Não há sentido nas discussões agora teológicas, conceituais, mais para Simeão. Se nós não chegarmos também à conclusão de que todos somos abraçados pela graça, vai ficar difícil de continuar no mundo do jeito que está. Nós vamos começar a querer fazer aliança com Roma. Nós vamos querer fazer tudo para nos parecermos com Roma. Nessa manhã, o que eu quero dizer para você é o seguinte: não vai ter aqui um líder, um pastor dizendo para você: não veio no culto, hein, irmão, não veio no ensaio, irmão. A minha oração a partir de hoje é o seguinte: aos separados, sejam tão cheios do poder do Espírito Santo e recebam tanto da porção do Cristo ressurreto que está nesse lugar, que as pessoas que não estão na mesma ligação que você comecem a ter esse desejo por causa de você. Quando a Ana, que fazia jejum, que estava todo dia lá na igreja, lá no templo, saiu dizendo que ela tinha visto o Salvador, ela causou nessas pessoas muita vontade deles estarem agora conhecendo esse Cristo. Alegres por ela. Se você realmente tem vindo nesse lugar e entendido, ano após ano, domingo após domingo, querido, eu quero te dizer uma coisa: seja cheio do Espírito Santo de Deus a partir de hoje. Se você não estava nessa pegada, vamos dizer aqui, né, uma palavra mais contemporânea, se você não estava nessa vibe, é mais contemporânea ainda, né? Se você não estava nesse modo, se estava dando ruim para você, que comece a dar bom agora. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele se move na vida dos separados. Não é eu não posso. Não, agora você, quando estiver na rodinha lá, você faz a diferença naquela rodinha. Não é, não dá para ir comer um lanche lá no tiozinho do dog. Vocês podem, devem ir comer o lanche do tiozinho do dog. Mas aquilo tudo tem que gerar nas pessoas uma curiosidade. Como que essa galera é tão feliz assim? De onde eles vieram? Viemos da igreja. Acabamos de sair de um culto, do Adorarte. E estamos aqui comendo o dogão do tiozinho felizes. Hoje, quando você sai daqui, não sei onde você vai, mas saia, e quando chegar no lugar, aquele lugar que seja completamente transformado, porque você está carregando o poder do Espírito Santo na tua vida. O Cristo que nasceu está em você. Você tem essa alegria, você tem essa felicidade. Irmãos, vamos parar de perder tempo pensando do que vem de Roma, do que vem do governo. Isso tudo está corrompido. Pensa só comigo. Eles estavam esperando uma redenção de Israel, não interferindo lá em Roma, em Herodes e brigando com eles por causa das coisas políticas. Eles estavam no templo todos os dias e foi lá que eles receberam um Salvador que mudou a história da nossa vida. O fato de vir para cá não deve ser um bater cartão, ser uma pessoa que fez do culto uma religião. Não pode. Fez do estar aqui mais valioso do que perceber a presença daquele que está aqui. A gente confunde muitas vezes. Porque você criou um hábito, você criou o seu próprio culto e está idolatrando a própria agenda da igreja. Alguns fazem isso.
Mas também tem aqueles que folgaram tanto que não são mais separados. Porque qualquer outro compromisso vai ser mais importante do que continuar no templo. Saia disso, seja equilibrado, mas seja separado. Dê prioridade. Eu sou testemunho vivo. Eu estou no evangelho desde que nasci. E sou testemunho que quando eu cuido das coisas do Senhor, as minhas coisas Ele cuida. Quando eu ponho como compromisso, eu tenho um compromisso naquele dia, tal hora na igreja, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, eu vou dizer para você, o meu dia rende, e quando eu saio daqui eu faço tudo o que os outros estavam fazendo, só que numa morosidade tamanha que quando eu chego lá, eu vim no culto, eu adorei ao Senhor, eu recebi o Espírito Santo na minha vida, eu tenho direção, e ainda faço tudo, como tudo que eles estão comendo, e o dia rende. Vem para esse time dos separados, que tem uma direção de Deus. Não dá para ir no culto porque tem o compromisso. Aí a pessoa sai para o compromisso, achando que vai render, e quando é meio-dia não começou ainda o compromisso. Nós já viemos na igreja, já adoramos, já recebemos a palavra, e estamos no mesmo time daquelas pessoas lá. Queridos, eu não estou dizendo que você não pode, num fim de semana, não vir na igreja, ou que você não vai tirar férias, nada disso. Ou porque, conforme aconteceu uma pandemia, alguns tiveram dificuldade de retomar. Eu entendo tudo isso, mas numa retomada agora, toca isso para frente diferente. Faz isso acontecer. Toma decisão. Sabe? Aquele lance, né? Quando é para a igreja, eu decido. Quando é para a igreja, um compromisso para a igreja, eu vou ver se dá para eu fazer. Mas quando é para a empresa, quem decide é teu patrão, né? Ele manda fazer, você vai e faz, né? É legal isso, né? Roma manda mais do que o templo, né? Isso continua sendo assim, a gente precisa perceber essas coisas. Porque, na verdade, a gente está colocando como Salvador os recursos que vêm do outro, não o recurso que vem de Cristo. Não virem religiosos, não sejam religiosos, mas sejam compromissados, experimentem isso. Hoje o Senhor está me usando aqui para dizer para você, eu experimento, e eu quero que você experimente isso. Experimenta ser compromissado com o Senhor. Nas agendas da igreja, nas coisas da igreja. Tenha esse desejo, você vai ver como a vida anda livre, leve, solta e perfeita, porque você é dirigido pelo Espírito Santo. Isso aqui não é uma bronca, isso aqui não é um terrorismo de que quem faltar no culto não vai tomar ceia, de quem não vem no culto não vai tocar na banda, nada disso. A influência tem que ser diferente, ela tem que ser mostrada positivamente, como eu estou mostrando para você. Não foi Herodes que viu Jesus. Não foi Roma que recebeu nos seus palácios Cristo. Foi a manjedoura, os pastores que tiveram um coral de anjos dizendo, hoje nasceu em Belém aquele que veio para salvar. E foi a Ana com 84 anos de idade, a mulher de jejum, oração, joelho no chão. E o Simeão que disse assim para o Espírito Santo, eu vou esperar, porque eu não vou morrer enquanto eu não ver o Cristo. E ele viu. A nossa vitória não é ganha lá fora. A nossa vitória é ganha aqui dentro. Vamos ganhar no lugar certo. Vamos deixar virar o ano não, é já. Pega embalo hoje. Pega embalo já. Vamos entrar o ano sim já embalado, não esperar. Virou o ano, 31, ai que legal, feliz ano novo, agora eu vou emagrecer, vou não sei o que, tudo isso, né? E também vou para a igreja nos cultos. Para com isso, não vai dar certo. Se o Espírito Santo fala com você hoje, pegue embalo hoje, seja compromissado a partir de agora e receba a unção do Espírito Santo e direção dele. Que o Senhor continue te impulsionando para isso. Que Ele continue te dando essa direção. Uma vida de piedade, ela permeia toda a nossa vida. Não só a nossa separação em jejum, oração, mas tudo que a gente faz. Toda a nossa agenda, ela é feita com prioridade naquilo que é para o Senhor. Todos os nossos recursos financeiros, não é o que sobra que eu dou na igreja, mas quando ele entra na nossa vida realmente como algo importante, ele faz parte sim da sua estratégia ali de investimentos e daquilo que você vai devolver para Deus, porque Ele te deu saúde para você conquistar. Não é um pastor chegando aqui fazendo leilão, quem dá 10, quem dá 20, olha, o Senhor vai te abençoar se você der. Não, eu tenho que ensinar aqui o que a Bíblia fala para a gente. Cara, se você faz tudo
tem uma agenda para tudo, tem um Excel dizendo tudo o que você precisa pagar no mês. Eu te pergunto, tem uma célula lá da contribuição na igreja? Se não tem, se converte, porque a Bíblia mostra para a gente que a gente tem que ter tudo isso. E traz aqui, não é o que você vai ser convencido no dia. Eu não vou começar a chorar aqui e dizer, nós estamos precisando, você já sabe que nós precisamos manter. Mas é o que vem lá do teu coração, lá de casa, quando começa o mês que você fala, esse mês eu vou fazer algo especial para Deus, ou esse mês eu vou simplesmente ter algo no meu coração que eu vou contribuir lá. Estou falando de dinheiro, sim, fisicamente. Aí você vem e faz. Assim também para o seu tempo, assim também para o culto. Tem quantos cultos? Um fim de semana eu vou sair com a família, não vai dar para estar no culto, mas os outros eu vou estar. Qual que é o problema? Dê manutenção em tudo. Deixe todos os pratinhos rodando. Mas tem gente que está deixando todos os pratinhos rodando, e o da presença do corpo de Cristo, esse já caiu, irmão, não tem nenhum pratinho mais, a vareta já apodreceu. Vamos pôr isso tudo para funcionar, porque a vida é bonita, e ela é para ser vivida pela direção do Espírito Santo, assim como foi. O nascimento de Cristo nos ensina a ser comprometidos também com a palavra dele. Que Deus nos abençoe poderosamente, a cada dia mais. Eu estou feliz de ver todos vocês aqui. Gilson, foi da hora ver vocês hoje aqui, bênção de Deus, você e sua esposa, é uma alegria ter todos vocês aqui, alguns estão retornando devagarzinho, mas já vamos entrar embalado, viu? Já põe na agenda os próximos e vamos continuar. Dizer para vocês vou dar os compromissos aqui, sábado que vem, a gente vai ter uma feirinha de fruta aqui na igreja. Tem um irmão da igreja que ele trabalha com frutas. E ele propôs no coração dele, ele pôs na agenda dele, que ele ia doar frutas para que a gente fizesse uma feirinha e tudo fosse revertido para a obra. As frutas que ele traz são muito boas. Sábado que vem é uma semana antes do Natal. E Natal a mesa sempre tem fruta, né? E ele vai trazer essas frutas das 9 da manhã até 1 da tarde. Nós estaremos com as banquinhas aqui, vendendo essas frutas para você e para quem passar aí na rua também. Eu não sei te falar agora quais são as frutas que vão ter. E também não adianta você me ligar antes delas chegarem. Vai ter isso, vai ter aquilo, eu não sei. Mas eu tenho certeza que quando você chegar aqui, algo você vai poder aproveitar e também ajudar na obra do Senhor. Então, sábado que vem, das 9 até as 13 horas. E no domingo é o nosso culto de Natal. Nós estaremos aqui das 10 ao meio-dia para glorificar ao Senhor pelo nascimento dele, para a honra dele, para a glória dele. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, muito obrigado por essa tua palavra, e que nós possamos, Senhor amado, aprender com a história do Simeão e da Ana. Que nós possamos, Senhor amado, realmente não abandonar o lugar de adoração. Mesmo que tudo esteja corrompido por Roma, tomado pela política que vai contra a palavra, tomado pelo Mamon, que é o Deus do dinheiro, nós possamos permanecer firmes aqui no lugar onde tu falas, onde o teu Espírito se move e onde nos direciona, onde somos separados, onde somos santificados, ó Pai. Ó Pai amado, que nesta manhã nós possamos olhar com os olhos daqueles que percebem a tua presença e são separados por ti. Nos dá essa força de sermos comprometidos em todas as áreas, na área financeira, na área espiritual, no compromisso com o Senhor amado, a agenda desta casa, que nós possamos nos levantar como um povo que recebe o Espírito Santo e anda através da condução dele. Assim, Senhor amado, nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Deixa eu só dar uma satisfação para vocês. Hoje estaria aqui o meu amigo, o pastor Jefferson, pregando. Vocês devem lembrar que eu anunciei. Só que ele me ligou, ele teve um problema, ele não pôde vir, então ficou para janeiro a visita dele aqui, tá bom? Então, é assim, nós temos que estar preparados todo tempo, né? Ele me ligou, falou, pastor, me perdoa, pede perdão para a igreja. Ele ama muito esta igreja aqui, e nós amamos ele também, mas ficou para janeiro, tá bom? Então vocês tiveram que hoje segurar mais um pouquinho e ouvir o pastor Careca, que está mancando por enquanto, mas que a graça do Senhor esteja para além da minha voz, que seja a voz do Espírito Santo falando no teu coração. Eu creio que é Ele que fala e não eu. Deus abençoe a tua vida poderosamente.